colegas de sala de aula e tutora. Meu nome é Jéssica Cândida dos Santos, sou aluna da Universidade Federal de Lavras, no curso de Pedagogia, com polo em Cambuí. Minha orientadora é Adriana Priscila Duarte de Mello. O tema escolhido para o trabalho de conclusão de curso, o TCC, foi a inclusão de crianças autistas na educação infantil. A educação infantil é uma das modalidades de suma importância no processo inicial escolar. É a sua essência que favorece todo o processo de alfabetização e letramento, nos quais as crianças têm a oportunidade de conhecer o ambiente em que convive, as normas, as regras, bem como a escola nessa fase tem a função de instigar a socialização e as habilidades afetivas, cognitivas, motoras e sociais das crianças. É uma fase muito importante, pois é uma fase que as crianças saem daquele convívio familiar com o pai, com a mãe e tenham o convívio, a socialização com outras crianças diferentes, com outros gostos, com regras. Então é uma fase de muita importância a educação infantil. Falar sobre educação infantil, a inclusão, é um assunto muito importante. Percebe-se que durante alguns anos agora está sendo um dos assuntos mais debatidos em creches e pré-escola. Toda criança, ela tem a capacidade e a habilidade de aprender, independentemente da sua conjuntura social em que ela está colocada. A inclusão de crianças autistas na educação infantil não se dá meramente em pegar uma criança autista e colocar em sala de aula, vai muito além disso. O professor, ele tem a capacidade, a habilidade de desenvolver nessas crianças as potencialidades físicas e intelectuais, afetivas e psicológicas. De acordo com o Pimentel, as crianças autistas possuem uma percepção diferenciada no processo de aprendizagem, como, por exemplo, na maneira de se expressar, na maneira de assimilar informações e principalmente em demonstrar afetos para outras crianças, para outras pessoas. As crianças autistas são crianças que necessitam de um atendimento especializado, de uma atenção maior em relação à aprendizagem. E é por isso que a escola tem que estar preparada para receber essas crianças. Não somente essas crianças estarem preparadas para se adaptar em uma escola regular. O objetivo da minha pesquisa é descrever a importância da educação infantil escolar, buscar conhecimentos sobre as características dos alunos autistas e como o trabalho pedagógico na inclusão dos alunos autistas na educação infantil tem sido realizado com bons resultados e métodos diferenciados, pois acredito, de acordo com os resultados alcançados com a pesquisa, que os alunos autistas estão tendo grandes oportunidades de convívio nas creches e pré-escola. A metodologia do trabalho foi a revisão bibliográfica com método qualitativo, centralizado na investigação das ideias e conceitos principais da temática e o seu objetivo, incluindo materiais recentes que já foram publicados e com os importantes autores como Bissoli, Oliveira e Mantoan. São autores que contribuíram muito com os estudos
referente à inclusão e inclusão de crianças autistas na educação infantil. No desenvolvimento, falei um pouco sobre a história da educação inclusiva. As pessoas com deficiências, ao longo dos anos, foram vistas pela sociedade de várias maneiras. De acordo com Simon, na antiguidade clássica, os humanos que apresentavam algum comportamento diferenciado eram discriminados e narrados como sendo representações do diabo, de feitiçaria, da bruxaria e do pecado. Eles eram isolados e exterminados. Dependendo da sociedade e da religião, eram considerados também criaturas sobrenaturais. Porém, ao final da década de 70, iniciou-se um movimento pela integração social que planejava inserir as pessoas com deficiência no sistema social gerais como educação, trabalho, família e lazer. Ainda no desenvolvimento, dissertei um pouco sobre o autismo na educação infantil, onde é o meu foco principal. As crianças autistas manifestam-se nos primeiros anos de vida, dificuldade na alteração da rotina, troca de brinquedo, por exemplo, apresentação em apego em determinados rituais, em determinadas rotinas, em determinados objetos, ao mesmo tempo que eles apresentam um raciocínio muito fenomenal. Quando falamos de inclusão de crianças autistas na educação infantil, entramos em vários questionamentos. Ao pensar nessa criança dentro da sala de aula, não pensa-se só que essa criança esteja preparada para incluir em sala de aula, mas sim que a sala de aula também esteja preparada para receber essas crianças. Nas considerações finais da minha pesquisa, percebe-se que quando se fala de inclusão de crianças autistas na educação infantil, há muitos desafios a serem enfrentados ainda, tais como adequação de sala de aula, curso de especialização para os professores estarem preparados para a aprendizagem dessas crianças, para saberem lidar com o comportamento dessas crianças, materiais apropriados, pois vemos que mesmo estando numa sala de aula para ver a inclusão de ambas as partes, tanto dos alunos que já estão numa escola regular, quanto das crianças autistas, a educação ela é a mesma, porém o modo de ensinar é diferente. Com isso, essas crianças necessitam sim de ter um material diferenciado para a aprendizagem, um material que facilite a sua aprendizagem. Outro desafio que ainda há de ser superado são os professores de apoio dentro de sala de aula, pois é muito importante que cada aluno com deficiência, ainda mais os autistas, tenham sim um professor de apoio para acompanhá-los na aprendizagem, para auxiliar o professor de sala de aula na aprendizagem dessas crianças. Porém, no final da pesquisa, percebe-se também a grande evolução que teve dentro das escolas quando se fala de inclusão de crianças autistas na educação infantil. Mas, entretanto, ainda tem muita luta para a adequação da inclusão de crianças autistas na educação infantil. Nas referências,
segue alguns dos principais autores que contribuíram para a minha pesquisa. Desde já eu agradeço, tenha uma boa tarde, Deus abençoe.